pouco sobre uma trajetória, né? E esse depoimento, essa história, né, tem alguns pontos bastante curiosos que eu tenho certeza que servem como pontos de ligação com o projeto da UTEC. Um projeto recente, mas um projeto de uma capacidade de articular os atores da sociedade como um exemplo. Não é simples fazer um projeto desse. E o que a gente percebe rapidamente aqui no Uruguai é que capacidade esplendorosa é essa de articular vários dos setores em cima de algo tão importante que é a Universidade Tecnológica. Primeiro que as trajetórias das universidades tecnológicas são distintas do mundo. Tem umas que vêm por perfil histórico, que é o nosso caso, e outras que foram criadas. As que têm o perfil histórico, muitas delas nasceram como escola de aprendizes, escolas de ofícios, escolas de pobres, escolas para alunos carentes, porque fazer trabalhos manuais era, não sei se ainda não é, para gente de poucos recursos. Se você conhecer a Universidade Tecnológica de Chalmers, na Suécia, você vai perceber que o histórico dela é muito parecido com o histórico da nossa instituição, que eu vou apresentar aos senhores e às senhoras. Ela é uma escola que foi se transformando ao longo de décadas. No nosso caso, ao longo de 106 anos. Então, é muito bonita essa história. Ela vem se transformando, certo? Por favor, a primeira lâmina. Então, eu vou rapidamente falar, acho que aqui, vou rapidamente falar sobre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, porque é deste ponto de vista que eu estou falando. Eu sou docente, eu sou professor dessa universidade, a minha formação é em engenharia, então, para vocês perceberem de que ponto de vista, né, Pablo, eu estou falando. Então, falo muito do ponto de vista de sistema, de engenharia. Eu tive a oportunidade de ser reitor dessa instituição de 2000 a 2008, justamente no período em que ela alcançou esse status de universidade tecnológica. Nós estamos localizados no estado do Paraná, no sul do Brasil. O Paraná tem uma área de basicamente 200 mil quilômetros quadrados, é um pouquinho maior que o Uruguai. O Uruguai acho que é 150 mil, 160 mil, mais ou menos. Né? Nós temos uma população de 10 milhões de habitantes. Nós somos uma instituição federal. O Brasil tem 65 universidades federais. É um sistema muito forte no país, para quem conhece, especialmente na formação de mestres e doutores. O sistema brasileiro de educação superior, em especial da pós-graduação, certo? Tem uma boa, para não dizer uma excelente qualidade, por conta de uma agência reguladora chamada CAPES. Né? Então, esse sistema federal representa bem isso. No Paraná, nós somos uma instituição multicamp, seria basicamente, né, o Uruguai com diferentes campos da UTEC. Nós somos 13 campos. Né? A instituição inicia-se em Curitiba, mais ao leste, né, que é a capital do Paraná, uma cidade de 2 milhões de habitantes, e ela vai, aos poucos, indo para o interior. Do ponto de vista político, é uma instituição que tem muita força no estado do Paraná, embora ela seja financiada pelo governo federal, pelo governo central, por Brasília, ela está distribuída em várias localidades. Então, a Universidade Tecnológica tem uma representação muito forte. Do ponto de vista histórico, ela tem 106 anos como instituição pública. Ela nasce como uma escola de ofícios em 1909, certo? Uma escola de sapateiros, uma escola para filhos de escravos, uma escola para pobres. E uma parcela significativa de universidades tecnológicas no mundo nasce de escolas de minas, escolas de artesãos, e ao longo de décadas ela foi evoluindo a sua formação profissional no nível elementar, no nível médio, depois no nível de graduação. Essa é a trajetória. Certo? Se juntam a essas universidades tecnológicas sistemas que foram pensados e projetados como tal, como foram as 3 universidades de tecnologia da França, que vieram na década de 70, Compiègne, depois Troyes, depois Belfort, Montbéliard, como disse Alessandro, as FHs, as Fachhochschulen da Alemanha, um sistema hoje fantástico, que tem a impressão mais do que o sistema tradicional de universidades na Alemanha. Então, esses sistemas vêm na década de 70, junto com os institutos politécnicos de Portugal. Então, tem um movimento todo na Europa para projetar instituições que ocupem
essa parte do meio entre a pesquisa e a sua aplicação. Alessandro disse uma palavra que é central, que chama ponte. Quem faz essa ponte institucional entre o conhecimento gerado e a sua aplicação? Esse é um assunto muito importante e muito delicado na realidade brasileira, por conta que tem uma produção científica significativa e uma capacidade de transferência extremamente, que você pode facilmente discutir, certo? Para não dizer uma falta de eficiência desse sistema. A formação de mestres e doutores, certo, é significativa, a geração de papers é extremamente importante, certo? Mas nós não temos uma capacidade que poderia ser extremamente importante de transferir isso. E eu não estou aqui discursando entre a universidade tecnológica e a universidade clássica, certo, como sistemas distantes, sistemas distintos, certo? São extremamente importantes. Agora, o ponto é que função cada uma pode servir para a nossa sociedade. Então, a nossa instituição, ela sai de escola de aprendizes e artífices, os termos escola industrial, escola técnica, centro federal, até que em 2005 se torna na primeira e ainda única Universidade Tecnológica do Brasil. Então, para nós é muito importante o projeto junto com a UTEC, porque nós não temos referências internas no Brasil também. Então, que bom que a gente possa trabalhar em conjunto com a UTEC e outras instituições de natureza tecnológica para a gente ter a força do conjunto ou da rede. Essa instituição, em termos educacionais, nós temos 2.549 professores, é uma instituição de porte grande, entre as 10%, se pegar todas as universidades do país, ela está entre as 10% maiores. Uma parcela significativa desses docentes com doutorado, nós temos uma massa de professores extremamente importantes, e uma universidade se faz com cérebros, nós temos excelentes professores, certo? Temos uma quantidade de administrativos, e aí sim, 8 programas de doutorado, 42 de mestrado, engenharias tem quase 50, são 45 indo para 50. Nós somos hoje o maior formador de engenheiros no Brasil, e o engenheiro, ele tem o jeito, a cara da Universidade Tecnológica, por conta que é um profissional que tem como princípio a capacidade de transferência, né, do conceito, né, da fundamentação para a aplicação. Temos outros tipos de cursos, um orçamento anual em torno de 250 bilhões de dólares. Obviamente, esse orçamento é fundamentalmente para pagamento de salários, esses recursos. Nós temos vários acordos internacionais, para nós é muito importante os acordos internacionais. Conversava com o Pablo, né, da possibilidade de a gente ter um acordo forte aqui com a UTEC, até por conta da gente aproximar esses sistemas. E hoje a gente tem feito um trabalho fortíssimo no que chama programas de duplos diplomas na graduação. Isso permite que os países conheçam os seus sistemas de ensino. E hoje nós temos vários duplos diplomas com Portugal, com França, e os sistemas de ensino começam a se interagir. E aí a questão da revalidação de diplomas é só um passo além disso. Então, a gente tem feito isso com muita propriedade. Um aluno aqui do Uruguai que possa, eventualmente, ficar na Universidade Tecnológica do Paraná por um ano e meio, ter o diploma aqui no seu retorno e ter o diploma, né, da Universidade Tecnológica. E, obviamente, de forma recíproca. Tá? Opa, desculpa. Em termos de alunos, troca de alunos, o Brasil tem um programa que chama Science Without Borders, que é Ciência Sem Fronteiras. Certo? A gente não sabe do futuro desse programa, nem do futuro econômico na atual situação do Brasil, mas esse programa permitiu que no último ano nós enviássemos, 2014, quase 1.000 alunos para fora, certo? Em compensação, nós recebemos muito pouco, em torno de 41 alunos, notadamente de países que falam língua portuguesa da África, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, certo? Nós temos, certo? Como nós somos uma instituição grande, nós temos muito espaço, nós temos muitas possibilidades de parceria. Né? Indo adiante. E aí sim, falar um pouquinho sobre as universidades tecnológicas. Né? Eu vou pegar um pouquinho da Universidade de Tecnologia de Compiègne, na França. Essa universidade foi projetada na década de 70, certo? Nós viemos de um sistema de transformação. Também conversava com o Pablo de onde vem o projeto da Universidade Tecnológica, no nosso caso do Paraná. Esse projeto nasce na própria comunidade, como um caminho ao longo do processo histórico dela. Ela vem
na década de 70, se transforma num Centro Federal de Educação Tecnológica, baseado exatamente no modelo alemão de educação profissional, e ela vai crescendo como centro federal, ela vai ofertando cada vez mais cursos de engenharia, programas de mestrado, programas de doutorado. Quando a comunidade se olha, certo? Nós tínhamos uma universidade na mão. E esse projeto, sim, teve o apoio do governo federal, todo o seu encaminhamento no Congresso, e aí nasce a primeira e única universidade do país, porque foi um processo que veio, basicamente, de uma comunidade para cima. Então, a França a Universidade de Tecnologia de Compiègne tem uma definição que a universidade é uma ponte institucional entre a pesquisa básica e a aplicação, né? O Alessandro falou sobre isso, né? Quem faz isso. Se nós pegarmos, alguns desenhos são simplificações, por gentileza, cada lâmina dessa merece uma discussão muito mais detalhada, certo? Mas é muito curioso quando você vê conceito e vê mercado, mas o fato é o seguinte: como fazer que todos nós, docentes, tenhamos pelo menos a visão do todo e saber, nesse todo, qual é a nossa função? Eu não sei como são as universidades aqui, mas no Brasil, no geral, especialmente as universidades públicas, e eu incluo a nossa, tem uma tendência a se fechar. Certo? Ela é tem uma tendência a ser corporativista, os professores se comparam com os pares, certo? E muitas vezes trabalhar com o mercado não é algo muito simples. Certo? Então, é algo que, se você não ficar fazendo mecanismos para que permita que isso ocorra, a tendência da universidade no Brasil é se fechar. Ela vai se fechar e vai continuar fazendo o seu trabalho. E eu não estou dizendo aqui que não é importante. Eu estou dizendo quem faz na sociedade essa ponte. Quem consegue, de fato, transferir, né, o conhecimento, transferir toda essa informação gerada, certo? E que isso possa gerar, de fato, produto, possa gerar riqueza, pode gerar desenvolvimento, e esse processo ser realimentado. Bom, o que acontece é que nós temos várias instituições tecnológicas que fazem isso. Mais uma vez, o sistema alemão ele é perfeito nisso, existe uma série de instituições que estão no meio desses dois mundos. Eu vou chamar a universidade clássica, certo, como aquela universidade que nasce do mundo do saber, especialmente das áreas da medicina, nasce das áreas do direito, e algumas instituições que estão no meio desse caminho com o mercado, como é a Universidade de Manchester, na Inglaterra, as Universidades Texas, na Alemanha, a Escola de Engenheiros da França, como os projetos que foram, que eu dali um pouquinho, a Universidade de Tecnologia de Compiègne, as Fachhochschulen da Alemanha, e o próprio Cefetes no Brasil. Tem algumas instituições que estão no meio disso, igual a UTEC. A UTEC nasce, ela não é uma universidade tradicional, clássica, e ela não é uma empresa do mercado. E ela tem que ter a capacidade de leitura desses dois mundos, e articular esses dois mundos. Isso não é uma tarefa simples. No nosso caso, não é. Se nada for feito de forma realimentada, a instituição vai se acomodar, por isso que tem aquela bolinha, ela vai tender a ficar no que a gente conhece como universidade clássica. E, repito, a pesquisa básica e a universidade clássica são extremamente importantes. Nós não estamos falando de universidades excludentes, nós estamos falando de perfis complementares. E aí, estou quase encerrando, né? Tem coisas típicas de uma universidade clássica, e eu estou falando do modelo brasileiro, né? A tradição, a sua identidade, a pesquisa básica, e tem coisas típicas do mercado. A tradição, a identidade, a pesquisa aplicada, a certificação. Muitas vezes, para o mercado, é muito mais importante o certificado do que o diploma, coisas que, para a universidade, é muito mais importante o diploma do que o certificado. E o fato é que a universidade tecnológica está no meio disso, certo? Ela está no meio disso, ela não tem a mesma tradição, por isso nós estamos aqui discutindo, não é o primeiro fórum que eu participo para discutir universidade tecnológica, felizmente não vai ser o último, certo? Não vai ser o último, nós vamos sempre estar retomando, sempre estar revisitando esse assunto, certo? Porque ela está numa região, certo? Que ela possa deslocar um pouco mais para um lado ou um pouco mais para o outro. E a gente tem que ter muito claro isso, quais são os princípios, qual é a identidade dessa instituição. Né? E aí, sim, a questão da pesquisa básica, nós não abrimos mão, a gente faz a pesquisa básica, nós temos curso de doutorado. E como fazer uma parcela que realmente transfira para o outro lado. Titulação, aí é uma série de coisas. Do lado da empresa, a gente gostaria de ter mais agilidade, a gente tem um esforço enorme para ter uma visão global, para ter interação com boa parte do mundo, certo? Captação de recursos interessa demais.
nós ter fonte de recursos alternativas ou complementares, além dos recursos públicos, né? Nós queremos gerar internamente a diferenciação pela competência, o professor que trabalha mais, o professor que produz mais, tem formas efetivas de ter alguma vantagem, inclusive no aspecto de bolsa, ou de becas, ou de salário, para gerar diferenciação por competência. E o fato é que nós estamos mais ou menos naquele meio ali, certo? É um esforço grande, a gente fica posicionado naquele meio, e nós temos o que de diferencial? Nós temos um setor de relações empresariais típico, que é a única universidade no país que tem uma pró-reitoria de relações empresariais. Claro. Certo? Nós temos conselho empresarial, nós temos a comunidade participando, pelo menos opinando nos currículos. Nós temos a questão do estágio, que são as passantias, serviço, curso, incubadora, parques, mestrados profissionais. Então, são coisas que dão níveis de identidade para a nossa instituição. Currículos flexíveis, agilidade, uma série de coisas que a gente tenta, algumas coisas a gente não tem do nível que a gente gostaria, certo? E isso é um gráfico, eu estou acabando a minha fala, esse é um gráfico muito importante, na minha opinião. Esse é o gráfico da Universidade, da FH de Mannheim, certo? Ou Universidade de Ciências Aplicadas, University of Applied Science Mannheim. É curioso como é que o sistema funciona em termos de currículo, certo? Existe uma forma de formar um engenheiro numa universidade clássica e uma outra forma de formar na universidade tecnológica. Qual é a diferenciação que a gente faz interna? Tem 2 pontos basilares. Primeiro, a passantilha, o estágio supervisionado. Os estágios são maiores. A oportunidade do aluno passar um período da sua formação na empresa é maior. E a outra, nós temos uma carga de laboratório, uma carga horária, para que o aluno possa passar em laboratório maior do que na universidade clássica ou tradicional. Eu estou falando que nós formamos um engenheiro mais prático. E ser mais prático não é ser menor. Ser tecnológico não é ser menor do que científico. Essa é uma outra cultura enraizada no Brasil também. Certo? O que nós queremos é dar autonomia para o aluno. O que o aluno precisa é de autonomia. Que ele possa, ao longo da vida, continuar aprendendo. Então, esse gráfico tem um eixo que eu vou dizer que é um engenheiro de concepção e um engenheiro industrial, ou um engenheiro de produção. Certo? Você faz um ajuste curricular, onde mais à esquerda, aquele eixo da esquerda, é as atribuições teóricas, o eixo do X, atribuições práticas, você coloca na componente curricular um pouco mais de atribuições práticas. Certo? E você desenvolve essa habilidade. Não é fácil fazer isso, porque a tendência, certo, do professorado é deixar o currículo mais teórico. E nós, como gestores, muitas vezes também apoiamos isso, porque um ensino mais prático, com um laboratório, ele é mais caro. Custa dinheiro. E os cursos nas áreas tecnológicas são muito caros. Um curso de engenharia mecânica custa muito. Né? Então, a gente sabe, os custos também colocam. Então, aí quando você pega e ajusta aquele vetor, certo? Para uma educação chamada educação tecnológica, que faz parte do nosso princípio. Por exemplo, esse é um engenheiro formado na França, numa universidade tecnológica. Você vai ver que ele tem 4 estágios. Um pequeno estágio ali, que se chama Short Internship, depois acho que é um fora da França, depois um mais longo, e depois um último lá mais longo. Lógico, eu estou com problema de ler daqui, por isso que eu estou chutando, estou mais ou menos. Ah, tá, desculpa. Aí eu vou ter que colocar o óculos. Então, esse é um perfil de currículo de engenharia. E, por fim, a última lâmina. Modelos são sempre bons, modelos são sujeitos a crítica, mas eu gosto de modelos. Qual é a forma, como você vê isso? Nós temos um sistema bastante simples, nós temos um sistema vertical, que agrega por área. Por exemplo, a engenharia mecânica, ela tem cursos de graduação, pós-graduação, ou seja, ela forma um engenheiro, forma o mestre e forma o doutor. Nós não temos a escola de doutorados, nós temos tudo por departamento. Isso é um princípio. O outro é a horizontalidade. Como fazer com que essa instituição esteja aberta para o mundo? Como fazer que esses professores internos entendam, certo, como funciona todo esse processo e, mais do que isso, qual é a sua função dentro desse processo longo, desde o conceito até o mercado. E, por último, a mobilidade.
Por isso, as nossas redes são extremamente importantes. Certo? Como trazer variáveis de fora para que ele possa realimentar, em especial, a questão das discussões curriculares. Caso contrário, tendo a tendência da universidade de se fechar, sempre os currículos vão ser revistos naquela máxima: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ou essa é a minha disciplina. Certo? Então, quando a gente amplia o leque de referências, e aí o duplo diploma, Pablo, serve muito bem, certo? Você traz experiências de fora para tornar os nossos protocolos mais próximos. Certo? Nós pegamos os protocolos da Universidade Tecnológica com o TEC um pouco mais próximos. Aí nós crescemos juntos. Né? Então, são esses 3 eixos, basicamente. Hoje a gente tem um esforço enorme de fazer projetos conjuntos com o mundo inteiro, justamente para trazer essa visão do todo, para evitar o que a gente chama no Brasil, você olhar somente para si próprio. Tá? Bom, por fim, eu queria agradecer, acho que eu respeitei o tempo, certo? Ficar à disposição de vocês e agradecer o convite e dizer muitas graças, é um privilégio estar aqui. Abraço.